sobre a fé sob a perspectiva do Kierkegaard. Você fez uma crítica à leitura da fé na palestra na Grocal que eu achei fantástica. Assim, sei que você não gosta disso, mas foi um tapa de luvas nas nossas igrejas, como elas veem a questão da fé. Mas eu não vou falar. Explica aí, como é que é essa questão da fé sob a perspectiva dele? Bom, eu não me lembro mais como é que foi a palestra na Grocal, mas vamos lá. O Kierkegaard, ele é um pensador cristão que ainda não foi propriamente absorvido, não é? Pelos pensadores cristãos, ainda no nosso tempo. A sua obra é muito grande, não é? Então, hoje está sendo produzida a 4ª edição das obras completas de Kierkegaard na Dinamarca, em dinamarquês, e essa 4ª edição terá 53 volumes de material, incluindo suas obras e o que ele deixou não publicado. E, portanto, ele escrevia muito. E foi no ano 2000 que saiu o último volume das chamadas obras, chama-se Kierkegaard Writings, os escritos de Kierkegaard, em 24 volumes, em inglês. É muito menos do que os 53, mas eu digo isso para que você tenha uma ideia de quão recente é tudo isso. Quer dizer, só no ano 2000 que surge uma coletânea que termina de ser publicada, uma coletânea de 24 volumes das obras mais importantes de Kierkegaard. Quer dizer, Kierkegaard ainda está sendo lido, está sendo pesquisado, está sendo absorvido. A maioria dos cristãos não sabe nada ou quase nada sobre Kierkegaard. E o impacto da sua obra talvez seja semelhante ao impacto da obra de Agostinho na história do cristianismo, ou de Tomás de Aquino, porque esses pensadores eles influenciam tanto a história do pensamento cristão que tudo muda a partir deles, né? Ricardo, desculpa fazer um parênteses. E não se ofenda, por favor. A gente se conhece tem 10 minutos, eu já pisei na bola uma vez, não vai brigar comigo. Ricardo, você não está deixando a tua paixão pelo Kierkegaard tomar conta dessa dimensão que você está dando para ele? É uma hipótese válida, mas eu creio que não. Tá. Eu tenho uma convicção intelectual da importância de Kierkegaard. Para lhe dar um exemplo, e não só para a teologia, mas para a filosofia. Kierkegaard é chamado o pai do existencialismo, apesar dele nunca ter desejado fundar nenhuma escola. Ele ia se remexer no túmulo se você falasse isso, você sabe, né? Que ele não gostava. Não. Mas ele foi. Ele é chamado. Mas ele foi. Porque foi, exato. Pelo viés cristão, né? E também o viés não cristão. Ele era considerado por Sartre, Camus, como o fundador do existencialismo. E o que isso significa para a filosofia? Significa que Kierkegaard, assim como Nietzsche, diziam mas Kierkegaard antes, né? Que Kierkegaard é da primeira metade do século XIX, Nietzsche é da segunda metade do século XIX, e ele dizia que a história da filosofia era marcada pelo platonismo e pela preocupação com a essência, isso é, o ser. Essência vem de esse, que é ser em latim. E ele dizia que a filosofia tinha que partir da existência concreta do indivíduo, da particularidade do indivíduo, e não da ideia do ser humano essência. Isso é, o ser humano em termos gerais. Então, ele propunha, na verdade, na minha opinião, um reequilíbrio entre esses conceitos, estabelecendo uma tensão dialética entre o universal e o particular, não é? Entre o indivíduo e a sociedade, entre essência e existência. Mas ele dizia, é preciso partir da existência, enquanto que a filosofia, desde Platão, talvez desde Sócrates, mas é melhor dizer desde Platão,
parte da essência. E isso vigorou até Hegel, até os tempos de Kierkegaard. E Kierkegaard diz, é preciso alterar esta, digamos, filosofia da filosofia, essa metafilosofia. Isso é como que se faz filosofia. O existencialismo foi isso, uma nova forma de fazer filosofia, considerando que o fundamento seria a existência, e a essência seria um subproduto. Não é? Me ajuda aqui, Ricardo. E o absoluto entra em qual das duas linhas? Então, é preciso um reequilíbrio é preciso estabelecer um reequilíbrio e uma tensão dialética também entre esses dois conceitos abstratos de absoluto e relativo. Então, é preciso sempre estabelecer um paradoxo entre conceitos, aquilo que Kant chama de antinomias, não é? Então, pelo menos, considerar que quando eu falo do absoluto, nós temos que também lembrar que existe o relativo e essas coisas existem, e esses conceitos estão sempre em tensão dialética. Posso fazer mais um parênteses? Claro. Posso sair da conversa e voltar. Se eu sair, você me puxa de volta. O Dostoiévski, como é que ele transitava nessa tensão aí? Então, as ideias de Kierkegaard, você sabe, eu sou um místico. Acredito que as ideias estão no ar. Né? Então, aquele momento, havia vamos dizer, um caldo cultural que promoveu que vários autores, em diferentes lugares, propusessem ideias, maneiras de pensar novas, não inteiramente novas, mas a partir daquilo que existia antes, propuseram questões e novas formas de pensar. Um deles foi Kierkegaard, outro foi Dostoiévski, e não só eles, não é? Mas outros autores, como, por exemplo, o próprio Nietzsche, que eu já citei, Wilhelm Dilthey, os transcendentalistas nos Estados Unidos, e assim por diante. Havia um momento de grande ebulição intelectual que produziu grandes pensadores, porque era um momento de crise, semelhante talvez ao nosso, e havia um anseio por novas formas de pensar. Mas há muitos paralelos interessantes, né, entre Dostoiévski e Kierkegaard, tanto que Dostoiévski é também chamado de um romancista existencialista. Não é à toa que eu considero também Dostoiévski o maior romancista de todos os tempos. Eu acredito que os irmãos Karamazov, alguns chamam os irmãos Karamazov, o maior romance da história da literatura universal. Você vai gostar de uma entrevista aí que eu fiz com... Você vai gostar. O diálogo, o mestrado dele, ele e o irmão, dois teólogos. Ele é teólogo e filósofo, vamos entrar naquela esfera de novo. Ele pesquisou o diálogo entre a literatura de Dostoiévski e a teologia, e o outro irmão dele pesquisou o diálogo entre a literatura do Guimarães Rosa e a teologia. Tá lá no canal, tá lá. Eu lá enchendo a paciência dos dois, fazendo perguntas. E o cara que estudou, que pesquisou o Guimarães Rosa, eu falei para ele que ele parecia que estava sentado na porta da minha sala, porque meu pai veio do universo do Guimarães Rosa e a religiosidade dele era Guimarães Rosa pura. E ele recebia os amigos dele lá das barrancas do Rio São Francisco, já numa cidade maior, que para onde nós mudamos, e eles ficavam ali falando aquelas coisas, e quando eu vou ler um pouquinho aí sobre o Guimarães Rosa dele, eu falo, pô, é a sala da minha casa. Você vai gostar. Mas deixa eu voltar lá na fé, sobre a perspectiva né? Vamos lá. O Kierkegaard, ele enquanto pensador cristão, tentou pensar os principais conceitos do cristianismo, entre eles a fé. Mas outros também, como salvação, como o amor, o pouco falado amor na teologia, e outros conceitos fundamentais do cristianismo, pecado. E escreveu livros com o resultado desta pesquisa,
que era primordialmente fenomenológica, isso é, ele estava tentando entender o pecado na manifestação, a sua manifestação na existência do indivíduo, não é? A fé, como ela se manifesta, como ela surge na vida das pessoas, concretamente, e assim por diante. Então, escreveu as obras do amor, sobre o amor, escreveu o conceito de angústia, sobre o pecado, e escreveu Temor e Tremor, sobre a fé. A ideia central, eu vou focar duas ideias, me parece uma boa maneira de fazê-lo. Uma é de que a fé não deve ser... Há uma distinção que surge na Idade Média entre fides qua creditur e fides que creditur. A fé com que se acredita e a fé em que se acredita, ou que se acredita. Essa segunda ideia confunde a fé, por exemplo, quando a gente diz fé cristã, não é? Nós estamos falando de um conjunto de ideias. Então, a fé, principalmente entre os puritanos e neopuritanos, se caracteriza pela crença, isso é, crença em doutrinas. E não é isso que Jesus queria dizer quando ele diz homens de pouca fé, ou quando ele diz se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, não é? A tua fé te salvou. Jesus, que é o centro da nossa fé, da nossa tradição, usa o termo fé não como algo que tem a ver com crença em doutrinas, mas como algo subjetivo que pode ser traduzido como confiança. Confiança em Deus, ou confiança em Cristo. E essa noção é a manifestação fenomenológica da fé. Quando a gente fala de Abraão como pai da fé, que é o que ele discute no livro, nós estamos falando da confiança de Abraão nas promessas de Deus. E isso se perdeu na maioria das igrejas evangélicas, no mundo evangélico, particularmente por causa do fundamentalismo e dos movimentos puritanos. A ideia de fé está associada à crença, ao credo. Eu creio na existência de Deus, eu creio na salvação pelo sangue de Cristo na cruz, eu creio no Espírito Santo, eu creio no céu, eu creio no inferno. Então, são crenças. Mas Kierkegaard nos alerta de que o conceito de fé é prioritariamente confiança em Deus. Como se canta nas igrejas, segura na mão de Deus e vai. Essa confiança que realmente vamos dizer, a experiência do indivíduo que tem fé. Tá. Me fala da fé e da graça. Como é que é essa relação fé e graça? Então, esse é o segundo aspecto que eu ia colocar. Claro que Kierkegaard é um luterano, foi influenciado por Lutero e está plenamente convencido desta noção presente na Reforma da salvação pela graça e não por obras, não por merecimento. A melhor forma de dizer isso é o seguinte: a salvação é um dom de Deus e não vem do merecimento do indivíduo. Ninguém merece a salvação, que Kierkegaard interpreta como felicidade, felicidade eterna. É bem agostiniano, né? Sim, e veja, Kierkegaard tem uma relação ambígua com Agostinho.